como ajudar mais pessoas mais rápido e focado na raiz do problema através da constelação familiar. Meu nome é Lorena Miller, eu sou treinadora há 25 anos e com muita alegria eu levo a constelação familiar nas empresas, nas equipes, nas palestras, em treinamento e nas famílias, e eu realmente vejo a transformação que acontece. Quem criou a constelação familiar foi Bert Hellinger. Ele é filósofo, teólogo e psicoterapeuta. Então, ele percebeu, é através do perceber e do sentir. O que é a constelação familiar? É um processo terapêutico que permite perceber o campo morfogenético de uma pessoa, o quanto ela é influenciada pelos seus antepassados. O que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós não herdamos apenas a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele. A gente herda a crença, comportamento, emoções, sentimento, a forma de se relacionar, a forma de se comunicar. A gente herda também a questão da habilidade de fazer dinheiro ou não, na questão de saber falar sim, né, se sentir bem falando sim ou não. A gente herda tudo isso. Então, o que acontece? Muitas vezes uma pessoa não está se sentindo bem e ela não sabe, porque falta autoconhecimento. No momento que ela percebe que ela está a serviço do seu sistema, que aquilo que entra como trauma, já vou explicar tudo, que entra como trauma num sistema tem que sair como amor. Então, alguém é escolhido e aquela pessoa precisa, digamos assim, resolver aquela questão, se superar. Entrou no sistema, sai como superação e como amor. O que eu quero dizer isso? Isso aqui é um sistema morfogenético, que Bert Hellinger chamou de sistema familiar. Então, nós estamos aqui, nós nascemos 50% mãe, 50% pai. E aqui nós herdamos muitas coisas dos nossos antepassados. Agora, para esse sistema acontecer, que ele é perfeito, tem leis que regem ele. Mas Lorena, por que um sistema? Nós temos um sistema no nosso corpo. Então imagina se eu tirar o meu coração e colocar no lugar do pulmão, né? Não vai dar certo. Então tudo tem um lugar certo. Tá dando temporal essa hora aqui, por isso que não sei se está aparecendo os raios. Tudo tem um lugar certo e uma função certa. Quando a pessoa sai da sua função ou sai do seu lugar, o sistema se desequilibra, tá? Então, esse sistema aqui, para ele acontecer, ele tem 3 ordens ocultas do amor. Qual é a primeira ordem? A primeira ordem é a ordem da hierarquia. O que é a ordem da hierarquia? Quem vem primeiro, sentiu, né? Quem vem primeiro é maior. Então, o que é isso? Como quem vem primeiro? Sim, pai e mãe são maiores do que nós. Então, a gente tem que ter uma atitude de honrar eles, né? De se colocar como filho e não como pais deles. Então, eu vejo muitos filhos, né, querer mandar na vida dos pais. Meu pai não faz. Mas o que a gente esquece é que eles têm mais tempo de vida e eles viveram em uma outra época. Então nós precisamos valorizar todo esse esforço e toda essa história deles e respeitar, honrar eles como pai e como mãe. Muitas vezes uma pessoa que não honra seus pais se sente angustiado, tem ansiedade, porque não tem o pai e a mãe no coração. Segundo, tá? Primeiro, hierarquia. Segundo, pertencimento. Isso, quando eu descobri, gente, nossa, assim, compreendi muitas coisas que estavam acontecendo comigo por causa dessa questão do pertencimento. Muitas vezes na nossa família tem alguém que diz assim, e aquele tio lá, não, aquele tio eu não quero, aquele tio é muito chato, né? Aquele tio só dá problema. Então, a crítica exclui alguém da família. Quando exclui alguém da família, tá ouvindo, né? Tá aqui, eu mereço like, né? Eu mereço aí tu curtir o vídeo, né? Curtir, comentar, compartilhar, tem um temporal lá terrível, mas eu tô aqui. Bueno, então o que acontece? Por exemplo, eu vou colocar aqui, a mãe, tá? A mãe e o pai. Vou botar mãe e pai, tá? Quando a mãe começa, eu tô dando outro exemplo agora, quando a mãe fiz errado. Quando a mãe começa a falar mal do pai pro filho, ele simplesmente tira o pai do sistema, tá? Tira o pai do sistema. E aqui, esse lugar aqui fica vago.
Mas ele não fica vago por muito tempo, porque o que acontece? O filho, por amor, ele vai para o lugar do pai, porque ele diz assim: eu não quero ninguém excluído, eu amo meu pai, foi ele que me deu a vida, então eu não quero. E aí o filho começa a ocupar o lugar de pai. E aí a mãe diz assim: nossa, tu tá cada vez mais parecido com o teu pai, como é que pode? Sim, porque o filho está dizendo assim: acolhe meu pai, aceita meu pai, tá? Diz sim para o meu pai, traz ele para o sistema para tudo se equilibrar e para eu poder ir para a vida. Então, quando uma pessoa critica, julga ou sente pena, está excluindo aquela pessoa do sistema e está bagunçando o sistema. Então, a gente precisa entender o seguinte, que tudo tem o seu lugar certo para funcionar, tudo tem a sua função certa também. A função dos pais é nos dar a vida. Então, por mais que meu pai me bateu, meu pai é alcoólatra, ou minha mãe, isso, aquilo, a vida é o maior presente. Nós precisamos honrar isso. O que é o terceiro? É o equilíbrio. E o equilíbrio também eu considero extremamente importante. Por quê? Porque muitas vezes numa relação, ou uma mãe ou um pai dão demais para os seus filhos. E aí o que acaba acontecendo? Fica uma dívida para o seu filho. E no momento que fica essa dívida para o filho não sabe como pagar. Nossa, eu estou ganhando muito e eu não sei como retribuir. E muitas vezes ali também tem um desequilíbrio na relação. Então, a primeira é hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Mas Lorena, o que tu vê, o que tu sente? O que eu sinto é que muitas pessoas têm desafios na vida porque desconhecem esse conteúdo. Então, se tu puder compartilhar, comentar, curtir, vai ajudar muito. Porque tem muitas pessoas que dizem assim: mas eu não me lembro de nada, por que eu tenho tanto medo? Por que eu tenho medo às vezes de dirigir e eu nunca tive um acidente? Sim, por quê? Porque esse medo caiu, né? A pessoa foi escolhida para superar. Então, às vezes, uma tia tinha esse medo, ou um vô tinha esse medo. Então, o que aconteceu na minha vida? Só para vocês entenderem. Eu tenho um bisavô que veio da Áustria. Ele foi da Áustria para a Argentina. E quando chegou na Argentina, ele se apaixonou por uma argentina e ali fez mais uma família. Então, ele tinha uma família na Áustria e fez a outra família na Argentina. A minha avó da Áustria disse: não vou ficar solteira não, vou para a Argentina. E ele foi buscar o meu avô na Argentina. Ela foi buscar meu avô na Argentina para levar de volta para a Áustria. Então, meu avô, praticamente, ele abandonou duas famílias. O que o meu pai fez? O meu pai também fez a mesma coisa. Ele estava a trabalho, né, do próprio sistema. Então, o que nós fazemos como família? O que eu faço como filha, né, do meu pai para curar essa questão, né, para curar esse trauma na nossa família? Eu acolho as minhas filhas. Então, eu tenho uma filha no céu e eu tenho uma filha na terra. E as duas eu acolho ela, eu cuido delas com equilíbrio, obviamente. Por quê? Porque eu sei que se eu der demais, eu desequilibro a nossa relação. Se tu gostou desse vídeo, curte, compartilha e comenta, tá? Beijo na alma e até o próximo vídeo.